Olá e bem-vindos de volta à nossa jornada pelo fascinante universo da mente. Em nosso último encontro, exploramos a revolucionária ideia de Sigmund Freud de que todo sonho, por mais estranho que pareça, é a realização de um desejo. Desvendamos o conteúdo manifesto, aquilo que lembramos, e o conteúdo latente, os pensamentos e desejos ocultos por trás dele. Mas isso nos deixou com uma pergunta fundamental. Se os sonhos são realizações de desejos, por que eles são tão bizarros, confusos e, por vezes, angustiantes? Como a nossa mente transforma um simples desejo em uma narrativa tão complexa e codificada? Hoje, na segunda parte de nossa jornada, vamos entrar na fábrica dos sonhos. Vamos descobrir as ferramentas e os mecanismos que a nossa mente utiliza para disfarçar nossos desejos mais profundos, um processo que Freud chamou de o trabalho do sonho. Exploraremos a condensação, o deslocamento, o simbolismo e a forma como a nossa psique constrói e protege o nosso sono. Preparem-se para desvendar o engenhoso trabalho da nossa mente. A viagem continua agora. Boa noite. Hoje embarcaremos em uma jornada a um dos territórios mais misteriosos e fascinantes da experiência humana, o mundo dos sonhos. Por milênios, olhamos para as imagens que nos visitam durante o sono com uma mistura de medo, reverência e confusão. Eram mensagens dos deuses, presságios do futuro, ou, como a ciência moderna por muito tempo insistiu, apenas o ruído aleatório de um cérebro em repouso? Foi Sigmund Freud, no limiar do século XX, quem nos ofereceu uma nova e revolucionária chave para decifrar este enigma. Em sua obra monumental, A Interpretação dos Sonhos, ele nos propõe uma ideia ao mesmo tempo simples e profunda. O sonho não é um caos, ele tem um sentido. E esse sentido, invariavelmente, é a realização de um desejo. Mas se isso é verdade, por que os sonhos nos parecem tão estranhos? Por que são tão absurdos, confusos e, por vezes, angustiantes? A resposta de Freud é que o sonho, tal como o lembramos, é um disfarce. Ele é o que chamamos de conteúdo manifesto, uma fachada cuidadosamente construída para ocultar os verdadeiros pensamentos e desejos que lhe deram origem, o seu conteúdo latente. O processo que transforma o desejo oculto na imagem bizarra que vemos é o que Freud denominou o trabalho do sonho. Esta noite, vamos explorar os mecanismos deste trabalho. Vamos desvendar as ferramentas que a nossa mente utiliza para construir os nossos sonhos, transformando os nossos desejos mais profundos, muitas vezes infantis e recalcados, em narrativas que podemos, à primeira vista, não reconhecer. O primeiro grande mecanismo do trabalho do sonho é a condensação. O sonho é lacônico. Ele comprime uma vasta rede de pensamentos e memórias em uma única imagem, pessoa ou situação. Uma personagem em um sonho pode ter os traços de uma pessoa, o nome de outra, e estar numa situação que pertence a uma terceira. Como uma fotografia de múltipla exposição, o sonho sobrepõe diferentes elementos, e o que eles têm em comum emerge de forma nítida, enquanto os detalhes contraditórios se anulam. É por isso que uma breve cena de sonho pode levar horas a ser analisada, pois cada elemento é sobredeterminado, apontando para múltiplas linhas de pensamento em nossa vida psíquica. A segunda ferramenta, e talvez a mais importante para o disfarce, é o deslocamento. O trabalho do sonho pega a intensidade emocional de um pensamento importante e a transfere para outro, insignificante. Aquilo que é central e carregado de afeto nos pensamentos oníricos torna-se trivial e periférico no sonho manifesto e vice-versa. É por isso que um sonho pode parecer focar numa trivialidade absurda, enquanto o verdadeiro drama emocional está oculto em algum detalhe que mal notamos. No meu próprio sonho sobre uma mesa de jantar, a preocupação real com a minha vida profissional e as minhas relações foi disfarçada por uma conversa sobre espinafre e uma frase sobre belos olhos. A carga emocional foi deslocada do que era importante para o que era inócuo. Este processo é o principal responsável pela estranheza dos sonhos. Ele é o que torna o sonho irreconhecível como uma realização de desejo.
Mas como é que pensamentos abstratos, preocupações e críticas se transformam nas vívidas cenas pictóricas dos sonhos? Isto nos leva à terceira conquista do trabalho do sonho, a consideração à representabilidade. O sonho pensa em imagens. Um pensamento abstrato, como uma crítica política, tem de ser transformado numa imagem, como se fosse uma charge num jornal. O sonho utiliza os mais variados recursos para isso. Ele se vale de ambiguidades, trocadilhos e jogos de palavras. Um pensamento sobre um amor secreto, por exemplo, pode aparecer num sonho como a entrega de um pedaço de carvão, simplesmente porque um velho ditado popular diz que nenhum fogo, nenhum carvão pode arder tão quente quanto um amor secreto. E é aqui que entramos no famoso e muitas vezes mal compreendido mundo do simbolismo onírico. Freud descobriu que certas imagens aparecem repetidamente nos sonhos de diferentes pessoas, com o mesmo significado. Estes símbolos são universais, pertencem a uma espécie de linguagem arcaica do pensamento inconsciente, partilhada não só nos sonhos, mas também nos mitos, no folclore e nos xistes. A esmagadora maioria destes símbolos, Freud nos diz, refere-se a temas sexuais. O corpo humano, os pais, os filhos, o nascimento, a morte e, acima de tudo, a vida sexual são representados por um vasto repertório de símbolos. Objetos longos e pontiagudos, varas, guarda-chuvas, facas, armas, representam o órgão masculino. Caixas, estojos, armários, fornos e quartos representam o feminino. Subir e descer escadas, degraus ou ladeiras é uma das representações mais comuns do ato sexual. Crianças pequenas, pequeninos, podem simbolizar os órgãos genitais. E a castração pode ser representada pela queda de dentes, corte de cabelo ou decapitação. Num sonho que analisei, uma paciente sonhou que descia de uma elevação segurando um grande ramo coberto de flores vermelhas. A análise revelou uma intricada tapeçaria de simbolismo sexual. O ramo representava a inocência masculina e feminina, as flores vermelhas, o amor e a virgindade, e o ato de descer, um desejo ligado a uma entrega amorosa. O sonho, aparentemente poético e inocente, era uma representação simbólica de conflitos e desejos sexuais profundos. No entanto, Freud nos adverte. A interpretação de sonhos não é um simples dicionário de símbolos. A análise deve sempre partir das associações do próprio sonhador. O simbolismo é apenas uma ferramenta auxiliar, um vislumbre de uma linguagem universal que nos ajuda a navegar por onde as memórias pessoais se calam. Outro aspecto que causa estranheza é a forma como os sonhos lidam com a lógica e a emoção. O absurdo num sonho não é um erro, é uma forma de expressão. Quando um sonho nos parece particularmente ilógico ou ridículo, ele está, na verdade, representando um juízo dos nossos pensamentos latentes. É a forma que o sonho encontra para dizer: isto é um absurdo, expressando crítica, ironia ou escárnio sobre uma ideia ou pessoa. Sonhos sobre o meu pai, que já havia morrido, fazendo coisas absurdas no presente, não eram falhas da minha memória, mas sim uma forma de expressar um pensamento crítico e complexo sobre a autoridade e o legado, um pensamento que seria inaceitável para a minha consciência em vigília. Da mesma forma, os afetos, as emoções, nos sonhos, podem parecer deslocados. Podemos sonhar com uma cena terrível sem sentir medo, ou sentir uma angústia profunda numa situação banal. Isto ocorre porque, enquanto o conteúdo do pensamento é distorcido pela condensação e pelo deslocamento, o afeto muitas vezes permanece intacto, mas é transferido para uma nova representação. A angústia que sentimos é real, mas a imagem a que está ligada no sonho é um substituto. A análise nos permite reconectar o afeto à sua verdadeira fonte. E os sonhos de angústia? Como podem ser a realização de um desejo? Freud explica que estes são os casos em que o trabalho de disfarce do sonho falhou. Um desejo recalcado, de natureza inaceitável para o nosso ego, consegue emergir com força suficiente, mas o ego adormecido reage a ele não com satisfação, mas com repulsa, gerando angústia.
A angústia é o sinal de que a censura foi rompida e ela nos força a despertar. Nesses casos, o sonho deixa de ser o guardião do sono e se torna ele próprio o perturbador. Mas mesmo aqui, o sonho é a realização de um desejo, o desejo do inconsciente, que o nosso eu consciente só pode vivenciar com horror. Para explicar a mecânica profunda destes processos, Freud nos convida a imaginar o nosso aparelho psíquico. Ele o descreve como sendo composto por diferentes sistemas. Num extremo, temos o sistema que recebe as percepções do mundo exterior. No outro, o que controla a nossa motilidade, as nossas ações. Entre eles há sistemas de memória, e, crucialmente, ele postula a existência de dois grandes domínios, o inconsciente, X, e o pré-consciente, PCS. O sistema inconsciente contém os nossos desejos mais primitivos, infantis, que buscam apenas a descarga e a satisfação imediata. Ele opera segundo o que Freud chama de processo primário. A energia flui livremente, condensando e deslocando representações sem qualquer respeito pela lógica ou pela realidade. O pré-consciente, por sua vez, está mais próximo da consciência. Ele opera segundo o processo secundário, que é o pensamento lógico e racional a que estamos habituados. Ele age como um sensor, uma barreira que impede os desejos brutos do inconsciente de chegarem à consciência e à ação. Durante o dia, a energia psíquica flui para a frente, do pensamento para a ação no mundo. Mas durante o sono, quando o acesso à motilidade está bloqueado, algo notável acontece. Um pensamento do pré-consciente, talvez uma preocupação do dia anterior para ganhar força, conecta-se a um desejo infantil e recalcado do inconsciente. Essa energia combinada, em vez de seguir em frente, é forçada a tomar um caminho regressivo. Ela flui para trás, através dos sistemas de memória, até atingir o sistema perceptual. O pensamento é então transformado numa imagem sensorial, numa alucinação. É por isso que, nos sonhos, não pensamos que o nosso desejo se realiza, nós vemos e vivenciamos a sua realização. O sonho é uma regressão a um modo primitivo de funcionamento mental. Então, qual é a função final dos sonhos? Se os desejos inconscientes estão sempre ativos, por que não nos perturbam constantemente? A resposta de Freud é que o sonho é, acima de tudo, o guardião do sono. Ele atua como uma válvula de segurança. Pega nas perturbações psíquicas, sejam elas desejos recalcados ou preocupações diurnas, e as transforma numa experiência alucinatória que, ao realizar um desejo, permite que o processo psíquico se esgote e que o nosso pré-consciente continue a dormir. O sonho é um compromisso. Ele satisfaz o desejo do inconsciente de forma disfarçada e, ao mesmo tempo, satisfaz o desejo do pré-consciente de continuar a dormir. Assim, a interpretação dos sonhos nos abre uma janela, não para o futuro, mas para o passado, para o nosso passado infantil e para a herança arcaica da humanidade que todos carregamos em nosso inconsciente. Eles revelam um mundo de pensamentos complexos, de paixões indestrutíveis e de conflitos profundos que ocorrem sob a superfície calma da nossa consciência. A análise dos sonhos, conclui Freud, é a via real para o conhecimento das atividades inconscientes da mente. Ao decifrar esta linguagem noturna, não estamos apenas a resolver enigmas pessoais, mas a explorar a própria estrutura do nosso aparelho psíquico. Estamos a seguir Freud em sua ousada jornada, uma jornada que o levou a declarar, citando o poeta Virgílio, a sua máxima para esta investigação: Flectere sine queo superos, acheronta movebo. Se não posso dobrar os poderes celestiais, moverei o inferno. E assim, chegamos ao final de nossa exploração sobre os mecanismos do sonho. Vimos como a condensação, o deslocamento e a representação simbólica transformam nossos desejos recalcados e como a mente, em seu estado de sono, atua como uma guardiã, protegendo nosso descanso. A análise dos sonhos, para Freud, não era um fim em si mesma, era a via real, o caminho privilegiado para o conhecimento do inconsciente, essa parte vasta e poderosa de nós mesmos que, como vimos, influencia nossos pensamentos, emoções e ações na vida de vigília.
Espero que esta jornada em 2 partes tenha lhes oferecido uma nova lente para olhar para os seus próprios sonhos. Lembrem-se, eles não são ruído, são mensagens. Mensagens de uma parte profunda e arcaica de quem vocês são, repletas de sentido, esperando para serem decifradas. Muito obrigado por nos acompanhar. Se você gostou deste conteúdo e quer continuar explorando os mistérios da mente, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar suas reflexões nos comentários. Como são os seus sonhos? Até a próxima e bons sonhos!